Hoje a gente vai conversar com a doutora Carla Fellows, eu acho que essa é a pronúncia, né? Que é psicóloga, e a gente está fazendo essa live hoje em comemoração ao Dia do Psicólogo, que acontece amanhã. E para que a gente possa conversar um pouquinho do papel deste profissional na política de assistência social no âmbito do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, né? A doutora, bom dia, Júnia, bom dia, Fernanda, bom dia, Filgueiras, Kelly, bom dia. A doutora Carla Leandra, bom dia. A doutora Carla Fellows, eu acho que é essa a pronúncia, né? Bom dia, psicóloga aí da PAP, Maria Clara, bom dia para todos vocês. Ela é psicóloga, mestre em administração, há 14 anos atua na gestão pública, especificamente na política pública de assistência social. Então, ela tem muito a contribuir conosco com o tema que a gente escolheu para conversar com vocês aqui, que é sobre o trabalho do psicólogo na política de assistência social e os novos desafios a serem enfrentados. E é muito importante falar sobre o papel desse profissional no âmbito do SUAS, porque muitas vezes é confundido o trabalho, a forma de atuar desse profissional dentro de um equipamento de assistência social. Então, eu já vou convidar a doutora Carla para participar conosco dessa nossa live na manhã de hoje. A Júnia está falando aí, um viva para os psicólogos da assistência social, hein? Edna, a doutora Carla acabou de entrar aqui, deixa eu convidá-la aqui para participar conosco. Vamos aguardar um pouquinho. Bom dia, Rafaela Dapa. Bom dia, doutora Carla, tudo bem? Bom dia, tá me ouvindo bem? Escuto bem, sim. Paula da PAP, bom dia. Muito obrigada, doutora Carla, por ter aceitado o nosso convite, pela sua disponibilidade para a gente conversar um pouquinho hoje sobre o trabalho dos profissionais de psicologia, né, os psicólogos na política de assistência social, né? Amanhã comemoramos o Dia do Psicólogo, né? É Mas verdade. como nós estamos aqui com uma agenda meio complicada e também sabemos que o dia mesmo do psicólogo, também as categorias de vocês fazem muitos eventos, a gente preferiu antecipar um dia para que a gente tivesse, né, pudesse levar esse conhecimento ao maior número de pessoas possível. Já vou passar a palavra para a senhora, já expliquei um pouquinho, já lhe apresentei, mais uma vez agradeço. Né? E estão Obrigada. todos aí, nós estamos, cada hora está entrando um monte de gente, eu não estou conseguindo nem mais ler, né? Porque com essas letrinhas aqui é Acontece. difícil para É verdade. a gente acompanhar. É Então, a senhora verdade. está, né, mais uma vez agradecendo, e já passo a palavra para a senhora para que fale para a gente um pouquinho do papel do psicólogo na nossa política de assistência. Eu comecei, inclusive, doutora Carla, falando do grande desafio não só para os psicólogos, mas como para os usuários entenderem o papel desse profissional dentro de um equipamento da assistência social, né? Porque Sim, muitas vezes eles acabam confundindo o papel clínico do psicólogo com o papel que ele desempenha na política de assistência social. Não é isso sim. mesmo? Sim, Priscila, bom, primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que me sinto extremamente honrada por estar falando da categoria, né, da importância da categoria no SUAS. Na verdade, nesses 14 anos como atuante na política de assistência, a gente vem se encontrando nesse lugar dentro do Sistema Único de Assistência. Então, eu queria agradecer primeiro o convite, dizer que a gente podia se tratar de você, porque eu acho que eu me sinto, inclusive, mais confortável também, se Estou você não, super de acordo. Não, se estou você super não de se acordo. importar. E, bom, algumas pessoas que estão entrando, eu sei que você já me apresentou, então só para lembrar, eu sou Carla Fellows, eu sou psicóloga, né? Tenho mestrado em administração, onde eu fui estudar, na verdade, o planejamento na assistência social, dentro da administração, um tema para a administração extremamente novo, porque a administração não discute políticas de assistência social, por exemplo. Foi um grande desafio, inclusive, lá dentro, mas eu acredito que o olhar da administração trouxe também bagagem para a política de assistência social.
Eu fui do município de Niterói, depois eu trabalhei no estado, dando na proteção básica quanto na proteção especial e muito recentemente eu estive no Capacita SUAS como docente, não só aqui no estado do Rio de Janeiro, mas em alguns estados do Brasil, né? Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul. Inclusive tem alguns alunos meus entrando aqui, né? Eu queria dar um oi para eles, dizer que eles são muito carinhosos comigo, eu fico super feliz deles estarem aqui presentes. Bom, eu queria falar então, e acho que pegando o gancho da sua questão dos usuários, mas eu acho que não é uma questão só dos usuários, as dúvidas sobre o lugar desse psicólogo dentro do Sistema Único de Assistência Social. Né? A gente sabe que, à medida que o SUAS foi avançando nas suas orientações, a gente foi percebendo a importância de colocar dentro das unidades, né, tanto da proteção básica quanto da proteção especial, quem era essa equipe mínima? Aonde esses profissionais estariam? Né? Acredito que a assistência social ampliou bastante na compreensão da necessidade de outros profissionais para além do serviço social e para além da psicologia. Né? Então, hoje a gente tem a possibilidade de ter um TO, ter um economista, ter um antropólogo, ter um sociólogo, pessoas que vão nos auxiliar dentro da política de assistência para compreender o trabalho no território, o trabalho regional, o trabalho das estratégias de gestão, mas a psicologia esteve sempre presente. Né? Então, eu me lembro que quando eu entrei em 2006, né, a gente não sabia muito bem qual era o lugar da psicologia. E aí, a primeira coisa que os colegas do serviço social nos diziam, era muito interessante, é a seguinte: olha, você aqui não pode fazer clínica. Você não pode fazer clínica de jeito nenhum, porque não é o lugar do psicólogo na assistência social fazer clínica. E isso me parece que se perpetua até hoje. A gente está em 2020, né? Tem uma porção de tempo que essa política já está instituída e que me parece que todas as vezes, pelo menos é o que vem aparecendo dentro da sala de aula, é essa dúvida de, afinal, a gente vai fazer clínica ou a gente não vai fazer clínica, né? Acontece que nós não podemos dissociar o processo de formação do psicólogo, que não necessariamente é um processo exclusivo de clínica. É um processo de compreensão do comportamento humano. Logo, toda a atribuição dentro do SUAS também vai passar pelo processo de compreensão do comportamento desse coletivo que a gente chama de usuários. Seja na proteção básica, seja na proteção especial de média e alta complexidade. E aí aqui eu também quero trazer outros lugares que esse psicólogo pode atuar. Seja na gestão do SUAS, seja na gestão do trabalho. Mas que eu vou falar gradativo em cada espaço. Então, acho que primeiro desmistificar que, assim, é claro que a gente não vai fazer uma clínica clássica, né? Não tem aquele espaço assim, olha, aqui é o meu espaço de atendimento e que a gente vai fazer um setting terapêutico. Primeiro que não é possível. Não há um espaço hoje nos CRAs que garanta esse tipo de atendimento, por exemplo. Então, acho que o primeiro início de conversa é esse. É preciso que a gente compreenda que o psicólogo na assistência social, ele vai trazer elementos, sim, da clínica para compreender o comportamento. O comportamento, inclusive, do território. De que maneira as famílias, de que maneira aquele indivíduo dentro daquela família, daquele contexto familiar, de que maneira aquela cultura familiar influencia nas suas decisões, influencia no seu padrão de atitude, ora por questões que vão levar, por exemplo, para a média complexidade, que vem ser agressão, ou a violência, ou o processo psíquico de violência também. Então, isso tudo é importante ser compreendido. Não adianta a gente só achar que a gente vai fazer puramente um trabalho burocrático, que recebe, faz o atendimento de acolhimento, faz o processo de escuta, faz um trabalho de objetivo lá que você vai fazer e vai encaminhar.
Se nós não fizermos um trabalho, uma leitura desse comportamento, desse padrão, de nada vai valer o trabalho, por exemplo, do serviço de convivência e vínculo, de fortalecimento de vínculo. Porque o fortalecimento do vínculo é justamente a compreensão do padrão de comportamento desses indivíduos no seu contexto maior, que são suas famílias. Então, isso já começa a desconstruir a leitura de que a gente só vai fazer clínica. Não, a gente vai fazer uma análise muito maior. Então, dentro da proteção básica, e eu quero aqui dizer o seguinte, nem o psicólogo, nem o assistente social conseguirão trabalhar separados. Ao contrário, eu acredito numa clínica, num atendimento multiprofissional, num trabalho onde a gente vai fazer uma interligação, uma complementação. Porque o serviço social tem suas atribuições e me parece que elas são muito claras para os assistentes sociais, muitas vezes. Ao contrário da gente. E não é por falta de orientação, e queria deixar isso claro. O Conselho Federal de Psicologia tem trabalhado incansavelmente para orientações dentro do SUAS, em diversas áreas, né? Não só na básica, mas também na proteção especial e também com populações específicas, sabe? Populações ribeirinhas, população negra, indígenas, quilombola. Em Campos, por exemplo, vocês têm, né, quilombolas, e que é preciso compreender o padrão de comportamento, a cultura daquelas pessoas, para que a gente não invada a cultura daquelas pessoas achando que o padrão deles é disforme do básico, né? do padrão nosso. Né? Então, acho que é importante a gente compreender isso. Já na proteção especial, e eu acho que às vezes a gente é muito colocado lá, né? Por quê? Porque, em razão da média complexidade, que vem a ser o trabalho das violações de direito, mas com não rompimento de vínculo, e que a gente tem essa pegada tanto do atendimento ao adolescente que comete ato fracional, as crianças e adolescentes que porventura sofreram abuso e exploração sexual, ou da mulher que é violentada, ou do idoso, da pessoa com deficiência. Né? Esse profissional é importante lá? Sim. Somente lá? Não. Mas qual é o lugar da gente? Parece que lá na proteção de média complexidade, na especial, parece que é ali que a gente vai se encontrar. E, na verdade... É porque é onde há a violação do direito, né? Exatamente. Parece que ali as coisas mais sintomáticas, elas parecem que estão mais afloradas, vamos dizer assim. É verdade, mas também tem uma outra questão. É importante que a gente possa fazer essa leitura, a mesma leitura que a gente faz na básica, mas o desafio dentro da proteção especial está de uma forma coletiva. E aí, quando eu digo coletiva, vou voltar ao trabalho intersetorial e intraprofissional. Nós precisamos compreender o seguinte, aquele ser humano que teve sua violação, é importante que ele seja visto de uma forma ampla. Porque senão a gente só foca na violação. E se você só foca na violação, você não permite que entenda quais são os outros direitos e qual é os outros vínculos que ele precisa ser garantido de ser fortalecido para que aquela violação comece a ser trabalhada naquele sujeito. Então, se a gente só foca na resposta ao juiz, só foca na resposta ao conselho tutelar, só foca nessa relação burocrática, a gente perde o primor que é o cuidado com aquela pessoa que foi violada. Né? E se a gente não pensa numa estratégia, entende? Sobre essa pessoa, a gente acaba só afunilando dentro do espaço da violação. Né? Então, é mais do que fazer uma intervenção
que seja puramente burocrática, volto a dizer. É preciso que a gente entenda assim, e aí eu vou trazer outro aspecto. Como a gente não aprende, e aí isso fica uma reflexão para nós psicólogos em relação à nossa formação de base. Não há uma discussão na formação do psicólogo na relação com as políticas públicas. Em geral, nós temos uma formação acadêmica que pega, claro, parte toda clínica, mas que não faz a sua interface na sua ação dentro das políticas públicas. E isso é um agravante, porque eu vou falar uma coisa. O que acontece também é que os colegas muitas vezes entram no Sistema Único de Assistência e, recentemente, nós percebemos que a assistência social foi um grande campo de emprego para o psicólogo, só que a gente nunca falou de assistência social na formação. E aí, se nós não compreendermos, além da nossa atuação enquanto profissional, o que é a política de assistência social, vai haver conflito. Então, é muito importante que haja, e aí a gestão do trabalho tem papel fundamental nisso, que é a compreensão daqueles que estão chegando no sistema para que se possa falar do que é assistência social. Então, não, gente, assistência social não é só Bolsa Família. Assistência social não é enxugar gelo, apesar de que a gente sabe das grandes dificuldades e desafios, inclusive orçamentários, para que a gente possa efetivar a política de assistência social nos territórios, nas regiões, no município. Então, se nós não tivermos uma compreensão que o Sistema Único de Assistência Social é garantidor de direitos, é garantidor de cidadania, é de trazer à tona todas as questões que impedem o desenvolvimento daquelas pessoas e famílias dentro dos seus territórios, a gente vai realmente conseguir continuar enxugando gelo. Então, se o psicólogo que sai da básica, que vai fazer puramente, entre aspas, o atendimento e o acompanhamento e preenchimento de RMA, que acha que é só isso. Não, não é só isso. Se o técnico achar que única e exclusivamente ele vai só fazer o atendimento, mas quem faz o serviço de convivência é o orientador social, e só se ele não fizer uma boa observação daquele comportamento coletivo, se ele não fizer uma discussão de casos, ele vai perder a grande oportunidade de fazer a grande virada para os usuários. E aí realmente a gente continua enxugando gelo. Se lá na proteção de média complexidade, esse profissional não compreende de que é o atendimento da violação, mas que ele precisa garantir as seguranças socioassistenciais para além do seu atendimento, em diálogo com o assistente, com o serviço social, a gente vai novamente perder a grande oportunidade de fazer a grande virada para o usuário. E pior, quando chega no trabalho da alta complexidade, muitas vezes é ali que é o grande mote de que a gente, muitas vezes, vai caindo no padrão de esperar que a justiça nos provoque, esperar que as demandas e os prazos nos coloquem, e aí a gente vai exercitar o trabalho. Então, uma criança e um adolescente, ou até mesmo um idoso, ou uma pessoa com deficiência, só para a gente pensar, que chega numa unidade fechada, porque por mais que... O pessoal disse que travou. Você está me Não, ouvindo? para mim tá, não, eu tô ouvindo perfeitamente. Para mim também. Deve ter sido a internet da Juliane. Quando uma pessoa chega numa unidade de acolhimento, ela perdeu os seus vínculos, ela mudou o seu padrão de cultura, ela mudou a forma onde ela vai estar. Se a gente precisa ver... Obrigada, Aline. A gente precisa ver de que forma, né, para cada pessoa que está chegando ali. Quais são os medos? Quais são as angústias? Quais são
qual é a ansiedade, qual é a falta de perspectiva, qual é a perspectiva, né? Como é que é estar dentro de um lugar que não é a sua casa? Ah, mas a casa da pessoa era suja, a casa da pessoa tinha negligência. É verdade. Mas se a gente for parar para pensar, a casa, seja ela qual for, é a casa. É o lugar de segurança daquela pessoa. É o território que ela reconhece. Então, quando chegar numa unidade de acolhimento, como é que nós estamos trabalhando a recepção dessa criança? De que maneira... De que maneira... Obrigada, Júnia. De que maneira a gente está recebendo esses idosos? Imagina, o idoso, quando muda de ambiente, gente, ele passa por um processo parecido com as crianças. Ele fica um pouco mais fechado, ele se sente um pouco mais, né, retraído, porque aquele ambiente não é um ambiente que ele reconhece. Então, cabe a nós, psicólogos, sim, compreender que essa mudança de ambiente provoca uma ruptura naquilo que ele conhece. Então, é nosso papel, enquanto psicólogos, pensar numa estratégia de recepção. Aquelas pessoas não podem ser só mais um usuário. É uma estratégia de acolhimento, de fato. Porque lá na orientação, se a gente for pegar na orientação para o acolhimento institucional, vai estar lá, acolhida. Mas o que é essa acolhida que sai da letra da regra para a letra do ato? De que forma o psicólogo está exercitando? E aí sim, gente, é o processo de clínica que vai nos dar essa start, vamos dizer assim, essa leitura, que vai transformar no ato de um acolhimento. Porque, entendam, o processo de institucionalização, ele é uma ruptura. De que forma a gente vai garantir o vínculo com segurança? De que maneira nós nos tornaremos referência, sem ser dependência, para que aquele usuário entenda que ele pode gradativamente retornar a um vínculo e que aquele que está lá esperando, ou melhor, está sendo trabalhado para receber esse usuário que está acolhido, possa também entender, ele terá condições de acolher com segurança. Então, é muito importante o trabalho do psicólogo, porque ele vai garantir o processo de segurança. Agora, é óbvio que nós temos enormes desafios, secretária. A começar porque a política pública de assistência, na sua NOB-RH, que não mudou até hoje, então nós temos uma NOB-RH de 14 anos. E isso significa que nós temos há 14 anos o mesmo padrão de equipe. Seja para municípios de grande porte, metrópoles, pequeno porte, médio porte. E isso não se faz uma reflexão, e aí é importante que os municípios, através do COEGEMAS, que vai falar com o CONGEMAS, sobre essa redefinição de equipes. Porque lá na NOB-RH, nós temos, se eu não estou enganada, às vezes 2-1. Significa, acho que 2 assistentes sociais para 1 psicólogo em determinadas equipes. Nos municípios de grande porte, sim. Isso, e aí vai mudando, né, à medida do esporte. Acontece que a gente vai percebendo, e acredito que dentro da sua gestão você também esteja percebendo isso, que é insuficiente. E é insuficiente porque nós não estamos conseguindo avançar nos territórios para garantir o que a gente chamaria dessa proteção básica, que seria uma proteção de prevenção à violação de direito, mas que está insuficiente para garantir esse trabalho de excelência que os profissionais poderiam fazer. Então é preciso rediscutir nos espaços coletivos, como o colegiado,
como o próprio Conselho Estadual de Assistência, essa redefinição, né? Claro que a gestão do Estado, e alguns anos atrás, fez várias complementações em relação às equipes dos territórios, né? Digo, das unidades. Mas a gente precisa Equipe de referência, repensar né? Que eles isso, conhecem. isso, as equipes de referência. Porque se a gente não repensar isso também, tudo que eu e você estamos discutindo aqui hoje, tudo que a gente está falando, não é que vá por ralo, não é que vá por água abaixo, mas ela se torna incompatível. E aí eu digo sempre isso para os meus alunos. Não é que nós façamos, não é que a orientação seja o fantástico mundo de Bob. Ao contrário. A orientação, ela nos fortalecerá sempre, sempre para a nossa atuação e nos balizará para saber se estamos no caminho certo ou não. Mas, então, eu gosto muito de uma frase que o Mário Sérgio Cortella faz. Você faz com excelência com o que você tem ou você não faz? Você está exercendo de verdade, esgotando todas as suas possibilidades técnicas, né, e de qualificação, ou você está caindo nesse discurso de que a assistência social não tem investimento, que a assistência social é assistencialista? Se eu acreditasse que a assistência social fosse assistencialista, eu não estaria até hoje atuando nisso e acreditando que é possível mudar. Mas a mudança acontece dentro da nosso trabalho enquanto técnico. Passada a questão Doutora Carla, posso fazer um recorte? Claro, por favor. Porque a senhora tocou num ponto muito importante. Realmente a gente tem grandes e graves dificuldades na atuação das equipes de referência, e não por falta de bons profissionais, muito pelo contrário. Temos excelentes profissionais, mas que muitas vezes têm dificuldade na atuação, por vezes por questões financeiras, obviamente, a gente está passando por um momento difícil, mas a frase que a senhora colocou do Mário Cortella foi perfeita, é isso aí, é você fazer o seu melhor com aquilo que está à sua disposição. A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social de Campos, eu só tenho a agradecer todos os psicólogos e assistentes, porque nós estamos conseguindo fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance com aquilo que temos em mãos, né? E eu acho que o mais importante nisso tudo, eu vi que a senhora falou também a questão da importância do COEGEMAS, e conversando com a equipe da secretaria, a equipe me pontuou isso, me falou, olha, a gente precisa ter voz no COEGEMAS, e acredite, a senhora, o Norte Fluminense não tinha representação no COEGEMAS, há anos não tinha representação no COEGEMAS, né? E esse ano nós temos, inclusive eu sou coordenadora do Norte Fluminense no COEGEMAS, participei na semana passada de uma reunião nacional do CONGEMAS, né? Que aí, para quem não conhece, o COEGEMAS é a nível estadual, é um colegiado de gestores a nível estadual, o CONGEMAS é um colegiado de gestores a nível nacional, né? E ali a gente discute várias implementações, a utilização de recursos, para que a gente possa dialogar com o Ministério da Cidadania, com o governo do Estado, para que a gente possa criar, de fato, um mecanismo correto para a atuação da política de assistência social. Como a senhora falou, na formação do psicólogo ninguém fala em política de assistência social. Não. E na formação da administração pública também não. E eu posso falar isso porque eu sou advogada. Então, assim, quando eu comecei a atuar na Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social e comecei como diretora jurídica, a primeira coisa que eu tive que fazer foi estudar a política de assistência social. E o primeiro ponto que me chamou a atenção é a grande confusão que não só usuários, mas como alguns operadores da própria política têm em relação à diferença, e é essencial compreensão dessa diferença. Sim. Que política de assistência social é uma coisa, assistencialismo é outra completamente Sim. diferente. Política Sim. de assistência social vê o indivíduo como um todo, vê o Sim. indivíduo na sua essencialidade, na sua particularidade, não pensa o indivíduo como aquele indivíduo que precisa resolver um problema pontual, pensa o indivíduo, pensa o usuário
em todo o seu contexto familiar, como a senhora falou, do rompimento de vínculos, e isso é Sim, muito grave. Isso leva pessoas, a maior parte das pessoas que hoje estão nas ruas, como moradores em situação de rua, o estão, mais de 60%, pelo menos, no município de Campo, porque nós fizemos um censo para descobrir isso, e estão por vínculos familiares rompidos. Então, a importância da recuperação desse vínculo faz com que a gente possa tirar esse indivíduo da sua violação. Só que sim. esse tipo de trabalho, ele não é um assistencialismo, por exemplo. Não. Não é simplesmente você pegar e dar uma quentinha, dar uma cesta básica, dar um benefício. Não, é você trabalhar esse indivíduo como um indivíduo de direitos, como um Sim, cidadão de direitos. E nessa forma, trabalhar não só ele, mas todo o seu entorno. Porque sim, de nada adianta eu trabalhar um indivíduo e não trabalhar a família que vai receber aquele indivíduo. Então, o sim. papel não só do assistente social, mas como também do psicólogo, dos demais profissionais que trabalham numa equipe de referência, né, seja de um CRAS, que é um centro de referência em assistência social, seja de um CREAS, que é um centro de referência especializado em assistência social, e também há muita confusão nisso, porque os nomes são muito parecidos, né? Os E centropops diferentes do sim, CREAS, completamente sim, diferentes. mas e há aquela confusão generalizada e ninguém sabe o que é nada. E assim, as pessoas não conseguem entender. E quando a gente começa a tentar fazer essa mudança, inclusive no pensamento das pessoas, a gente acaba sendo visto como uma pessoa que como que eu vou explicar aqui? Ela não tem amor às pessoas que precisam, eles não estão fazendo, porque está muito estrutural essa questão É, da visão do assistente, porque a assistência social ela surge também no assistencialismo, a gente sabe disso, ela tem uma origem lá no assistencialismo, mas é muito sim, maior que isso. Quando a gente fala em assistencialismo, a gente fala em voluntariedade, a gente fala em empatia, a gente fala em solidariedade, que também sim, faz parte da política de assistência, mas a política de assistência é uma política técnica. E eu preciso sim, botar técnica nisso, porque não adianta. Você não resolve um problema imediato você trata o efeito com assistencialismo, mas você não trata é, a causa. Quem trata a não, causa é a política de assistência. E isso tem que ficar bem claro. E isso me chamou muita atenção e por isso eu pedi para fazer o recorte, claro, porque isso é uma grande luta que todos os profissionais de assistência social e psicólogos e orientadores sociais precisam lutar para que isso cada vez mais seja divulgado e seja compreendido pelas demais pessoas. Hoje, a gente tem que entender que o maior capital da política de assistência social é a equipe. Se eu tenho é uma boa verdade. equipe, a política vai ser feita. Se Às eu tenho uma vezes a boa gente equipe, tem uma boa equipe e às vezes a gente não, não consegue dar o passo a seguir, né? Porque qual é a grande questão que a gente, e aí acredito que seja para você quanto gestora, é que quando você traz, assim, isso está muito enraizado, né, a maneira como as pessoas enxergam. Então, a sociedade enxerga a assistência social como um processo assistencialista. Então, isso já é o primeiro impasse. Eu me lembro que quando eu fazia as formações nos municípios, né, eu fazia consultoria, quer dizer, ainda faço, mas, enfim, nas últimas consultorias, o primeiro ponto que a gente abria era que e aí, assim, as outras secretarias precisavam ouvir o que era a política de assistência social. Então, eu venho sempre batendo nessa tecla. Nós não somos única e exclusivamente benefícios. Os benefícios eventuais são importantes, mas eles são importantes para garantir uma segurança para o usuário. Eles existem porque eles são necessários, porque se você não tiver uma garantia de sobrevivência para aquelas pessoas, de nada o trabalho social com famílias vai adiantar. Porque se alguém estiver passando fome, não adianta, você não vai conseguir intervir ali. Então é óbvio que os benefícios eventuais são importantes. Esse é o ponto. O benefício de transferência de renda, ele é importante porque, volto a dizer, dentro da pirâmide Maslow, fala exatamente do processo de sobrevivência. Então, se você está lá precisando sobreviver, a renda é importante.
Então, esses são pontos que a gente precisa entender que, para além disso, o trabalho social é muito rico. E aí eu concordo. Muitas vezes a gente, volta a dizer, a gente vai no sintoma e não na causa, né? A gente vai no problema que está aparente, mas não vai... a gente não vai no que está acontecendo no processo, né? Então, alguém colocou aqui, temos que monitorar nesse tempo com muita cautela para que os serviços socioassistenciais sejam executados no enfrentamento à retomada da família. Sim. E aí, assim, acho que é importante esse ponto quem foi que falou aqui? Naira. Autonomia. Da PAP. É a Na presidente da autonomia. A autonomia, ela vai permear, sabe, Naira, desde a proteção básica até a alta complexidade. A autonomia do usuário em dentro das proteções, ela vai perpassar diversas formas. Porque, por exemplo, a autonomia de uma pessoa com deficiente dentro de uma unidade, e aí alguém colocou aqui sobre a residência inclusiva, né? Que é uma modalidade também muito específica. Como é que cada usuário tem a sua autonomia diferenciada. Uns vão ter mais, outros vão ter menos. Então, quando, Priscila, você fala que a gente precisa estudar, eu vou falar para você, eu nunca li tanto na minha vida. Algumas pessoas, inclusive, achavam que eu era assistente social. Várias vezes me deram parabéns no dia 15 de maio. Por conta, né? E que não é que eu fiz um deslocamento da psicologia para o serviço social. Não, não, não. Eu fiz, na verdade, um deslocamento para compreender o lugar que eu estou. Então, o profissional precisa entender o seguinte, nós não fazemos política de habitação, nós fazemos política de assistência. Nós não fazemos política de saúde, nós fazemos política de assistência. Então, a política de assistência, ela tem orientações claras, ela tem resultados claros, ela tem impactos que são esperados, tem clareza no que é feito. Então, isso é muito importante, porque se você quer atuar de forma diferente, você tem que pensar se você quer estar na política de assistência social. Você pode fazer outra política pública, tá tudo bem. Agora, se você está... Então, esse lugar que você está faz toda a diferença. Esse aqui é o primeiro pensamento, que lugar que eu ocupo. Por isso que eu quis dizer o seguinte, o lugar do psicólogo na básica tem uma atribuição... na especial, na alta e média complexidade, vai ter na gestão e vai ter na gestão do trabalho. E, se quiser, dentro da gestão como secretário. Ontem eu estava ouvindo uma aula lá da Fiocruz que eu achei perfeita a colocação do psicólogo quando falou o seguinte, encaminhamento, né? Encaminhamento parece assim, a gente pega um papel, escreve o nome da pessoa, escreve o órgão que ela tem que ir, dobra e entrega. E acha que isso é suficiente para garantir o direito dela, garantir que aquilo vai dar certo, certo? Ao contrário, não vai dar certo, porque o papel é frio. Se não houver um processo colaborativo, rede, e aí todas as questões que colocavam... sim, Doris, eu coloquei já no início da fala, nós não somos clínicos na política de assistência, apesar de a gente usufruir da água da clínica para compreender o comportamento, mas não somos clínicos. Se nós não garantirmos na rede um processo colaborativo, que é outra questão, profissionais que trabalham em território não se enclausurem dentro de suas casinhas, que são os CRAs. Se não houver um trabalho intersetorial, não haverá fluxo de nada. E isso inclui a proteção de média complexidade, inclui na alta complexidade, porque sabe o que acontece? As pessoas entram lá nas suas casinhas e ficam. Então, na alta complexidade isso acontece também. Então, só para eu não sair do que é o papel da live, que é a questão da psicologia, o psicólogo vai fazer isso tudo sozinho? Não, não vai. Não vai. Mas ele tem papel importante para, inclusive, direcionar melhor o tipo de acompanhamento e o tipo de encaminhamento.
né? É o que a Não Juliane é. está falando aí agora. Os encaminhamentos precisam ser estruturados com articulação de rede e acompanhado. E aí, o que eu mais ouço nas formações, mas professora, rede não funciona. Você já deve ter ouvido isso, né? A Já. quem está Mas quando a aqui gente. deve ter ouvido isso Mas, já. mas a gente desconstrói alguns conceitos, alguns pré-conceitos, né? E aí não estou falando de pré-conceitos, mas uns conceitos já estruturados, que assistência é aquela velhinha boazinha que tem que resolver tudo, não é isso? A gente precisa Uhum. de um trabalho interligado para que a gente tire uma pessoa que esteja em violação ou que esteja prestes a ter direito violado ou que precisa realmente é, ter seus direitos garantidos, né? Porque esse é o papel da assistência, garantia Sim, de direitos. E aí a articulação em rede, saúde, educação, trabalho e renda, esporte, isso é muito importante. É um trabalho muito desafiador. Eu confesso que eu fiquei bem impactada quando eu fui para assistência, já como diretora jurídica, né? Porque eu fui para assistência como diretora jurídica em fevereiro de 2019, ou março, não me engano, ano passado. Então, meu contato com assistência é muito pouco, né? Eu tenho muito pouco tempo de assistência. Mas para que como eu fiz com assistência, o que eu fazia com meus clientes, eu estudo todo o perfil é, para que eu possa entender sim, aquela causa como um todo. E eu sim, fiz esse estudo na assistência, e como a senhora disse, eu não estudei tanto. Porque quando sai da nossa área, a gente tem que ler muito, é, tem que entender muito, tem que buscar muito entender aquilo ali, porque as normas, elas são claras, mas elas desconstroem aquilo que a gente entendia sobre o papel de cada profissional. sim. E aí, E quanto, né? quanto mais a gente compreende o lugar que a gente está, melhor a gente vai atuar nele. Se você não fizer esse deslocamento para compreender o lugar que você está, você vai fazer o seguinte: é igual um copo com água. Você vem com ele cheio, mas aí você vai utilizando aquilo que você tem de bagagem. Vai chegar uma hora que aquele copo vai esvaziar. E se você não repor, você vai ficar seco. Não vai ter como contribuir mais, né? A outra questão que eu queria colocar é o papel do psicólogo dentro da gestão de SUAS e dentro. Depois eu vou ler aqui a pergunta. Dentro da gestão do trabalho. Para aqueles psicólogos que têm características de psicologia organizacional, de olhar de gestão. Então, por exemplo, eu tive atuação na ponta, mas quando eu fui para o Estado, eu tive que ter um olhar mais de gestão. Então, alguns profissionais têm uma característica de olhar mais de gestão, né? De compreender os movimentos das equipes, de compreender. Então, o psicólogo pode atuar dentro da gestão do SUAS? Pode. Vai trazer bastante bagagem também, dentro de uma perspectiva de uma psicologia organizacional. Na gestão do trabalho, e aí algumas pessoas aqui falaram sobre formação, empenho, assim, acredito que a educação continuada ela é primordial para que a gente não perca esse compasso e descompasso que acontece no dia a dia, né? Então, lá na gestão do trabalho, pensar não é uma política de RH, é diferente. É o desenvolvimento dos profissionais. Então, utilizem esse conhecimento do desenvolvimento humano para auxiliar os profissionais que estão na ponta, né? Então, dentro da gestão do trabalho, isso é muito, muito importante também, sabe? Então, diversas áreas são propostas para o psicólogo dentro do SUAS, né? Desde que a gente, volto a dizer, compreenda o lugar que nós estamos. Então, eu vou só aqui responder a Naira. Cada sujeito traz sua singularidade para que esse serviço efetividade. Eu não entendi o que é o SS. A psicologia tem um papel Serviço social. fundamental. Ah, tá. Sim. Voltando aqui. O profissional pode atuar na instituição de contribuir à satisfação e insatisfação do assistente e funcionários, para que possamos melhorar o trabalho da equipe. Sim, sim, sim. Eu acredito,
Marelisa, isso? Marelise, eu acho. Marelise, que é da fisioterapia. Sim, a gente pode atuar, sim, no trabalho de, por exemplo, de desenvolvimento de grupos, de diálogo em grupo, de diálogo, não é uma catarse coletiva, né? Não é catarse coletiva, mas que a gente possa trabalhar, sim, as dificuldades, as potencialidades, o que nos fortalece, o que está nos enfraquecendo. A gente precisa criar uma cultura, né? E isso eu falo não só para os psicólogos, mas para outros profissionais que atuam na política pública, que é um processo de avaliação. Avaliar não é criticar, gente. Avaliar não é botar dedo na cara. Avaliar é aperfeiçoar. Se você não faz isso na sua equipe, se você não está fazendo isso, pense se não é uma possibilidade, né? Pense se isso não é um caminho para o melhor desenvolvimento das equipes, né? Então, o psicólogo ele pode atuar nesse desenvolvimento coletivo, né? Então, são pontos que são, eu sempre falo, a gente vai fazendo sempre interfaces com outras áreas, não somente exclusivas da psicologia. Agora, vamos lá, o que é exclusivo do psicólogo? Existem tipos de pareceres, né, tipos de relatórios que são nossos, né? Que não é que não possa ser dialogado com a equipe, mas existem pareceres que são do psicólogo. Existem evoluções nos prontuários que são de um olhar, né, do psicólogo. Assim como o serviço social também fala, inclusive o CRES, se eu não me engano, bateu pé, ou o CFE, se eu não estou enganada, que algumas intervenções, só que a gente tem que lembrar o seguinte, o trabalho é um trabalho social com família. E se é um trabalho social com família, ele não é exclusivo de um técnico A, nem exclusivo de um técnico B. Ele é um trabalho coletivo, no sentido da intervenção e estratégia. Então, haverá contribuição do psicólogo sob o olhar e haverá contribuição do serviço social, né, do assistente social naquele olhar também daquela família, né? Então, isso é preciso ser falado, porque eu já ouvi também muitas coisas assim, porque a psicóloga faz o atendimento na salinha dela e o fulano faz a intervenção na salinha dele. Aí cada um faz um relatório. E aí é o seguinte, ninguém dialoga. Não tem estudo de caso, não tem planejamento, não tem organização. Então, isso é muito importante ser ressaltado. Você não fará nada sozinho. Agora, o seu olhar precisa estar dentro daquele. Como seria uma residência inclusiva? Olha só, numa residência inclusiva, a Marelisa, antes ela fez uma pergunta sobre como capacitar. Deixa eu olhar aqui, que me mandaram aqui, porque como eu não enxergo. O sigilo, ele permanecerá como instrumento. E acho que é muito importante essa questão do sigilo. Eu acho que quando nós aprendemos, né, na nossa formação de base, a fazer relatório e parecer, nós de cara sabemos que a gente tem que garantir o sigilo daquela pessoa, né? Nós precisamos garantir que os fatos sejam narrados com ética e de que haja veracidade na fala e que haja cuidado na forma que você vai detalhar. Outro ponto que eu quero falar é o seguinte: quantos relatórios de visita domiciliar não vêm escritos assim? Encontramos a geladeira vazia, sinal de negligência. Vamos tomar cuidado se dentro dos nossos relatórios não estão entrando opiniões e julgamentos da nossa forma de enxergar as coisas. E eu estou falando isso porque nós somos seres humanos, então nós estamos fadados a esse tipo de comportamento, infelizmente. Então eu sugiro sempre que quando você escrever, leia o que você escreveu. Mas leia
E perceba se você está expondo o usuário. O que você escreveu tem relevância para o caso? Porque será que a geladeira vazia é relevante? Ou ela é relevante para você entender que a pessoa está precisando de uma segurança naquele sentido? A segurança alimentar, né? Na segurança, né, A outra diz que tem vontade de morrer quando recebe relatório assim. Porque é muito comum Entende? relatórios nesse sentido. A leitura dessa negligência, ela precisa ser muito bem cuidada, porque senão todo mundo é negligente. Todo mundo é negligente. Então, o que nós... E aí, a importância do que nós escrevemos. Se nós não tivermos cuidado, nós estamos entregando as famílias, as crianças, os adolescentes, o idoso, a pessoa com deficiência, para um processo de rompimento de vínculo sem necessidade. Né? Então, isso é uma questão muito sensível. E ontem, Carla, a gente até discutiu um pouco sobre isso numa live que eu participei com a família PAP, né? Que é uma associação de proteção para pessoas com deficiência, né? E isso foi muito bem colocado, que a gente não... o objetivo da assistência social, a política de assistência social não é a institucionalização. Não. Esse não é o nosso objetivo. Esse é o último recurso que a gente tem. Sim. O principal objetivo é dar autonomia, é garantir que aquela pessoa esteja dentro da sua família, que aqueles laços jamais sejam rompidos. E quando a gente fala em laços rompidos, a gente não fala só em laços familiares, né? A gente tem que entender que uma pessoa quando a pessoa sai da sua casa, ela está rompendo com toda a estrutura que está ao seu entorno. Sim. Aquela estrutura que ela sempre viveu. E isso é um trauma muito grande. Então, esse cuidado aí que você pontuou é muito importante, porque a gente está com muitos psicólogos nos assistindo, muitos assistentes sociais nos assistindo. Nós estamos com os psicólogos da PAP, da POI, nós estamos com os psicólogos em massa da nossa secretaria. Aproveitar aqui para agradecer a Débora Carvalho, né? Que é a nossa psicóloga, que além de atuar em um dos CRAs, atua na gestão do trabalho junto com a Júnia, que tem feito um trabalho brilhante, né, com a nossa equipe, inclusive de fortalecimento nesse momento de pandemia, que coloca a gente na linha de frente. Né? Nós aqui em Campos optamos por não fechar nenhum equipamento, pelo contrário, nossa demanda aumentou. A nossa demanda não só de próprio atendimento, né? E agora uma demanda que a gente precisou criar uma estratégia para chegar aonde a demanda a gente sabia que existia e não estava chegando para a gente, que é a questão da violência, né? Que a gente sabe que cresce os índices de violência contra idoso, contra criança, contra mulher, e essa violência não estava chegando nos nossos CREAs para acompanhamento. E aí a gente começou com uma campanha educativa e informativa para que a gente conseguisse alcançar, porque é difícil fazer uma busca ativa nesses casos, né? A gente consegue fazer busca ativa em outros casos, mas em situação de violência, você não sai batendo na porta de cada um para saber se está... Exatamente. Então, é complicado. E, assim, a Débora me apresentou um projeto junto com a Júnia e com a Aline, que é a nossa diretora de SUAS no município, para que a gente fizesse um trabalho voltado para a nossa equipe, né? Um trabalho de escuta, um trabalho de apoio, principalmente para a nossa equipe que tenha contraído a Covid-19 ou que tem alguém da família com a Covid-19, porque causa um impacto muito grande no profissional também. E a gente precisa entender que a gente também precisa cuidar do profissional, porque é ele que está na linha de frente. Então, a gente teve esse cuidado aqui, quando você fala estudo de casa, trabalho em equipe, isso me deixa muito contente, porque eu vejo isso acontecer na equipe. Independente da gestão, a equipe já faz isso. Né? E aí, isso é muito gratificante, saber que a gente está no caminho certo. Né? A gente já teve uma live com a doutora Luziele, que é importante na questão do assistente social. Ela conversou muito com a gente na época, no dia 15 de maio, que foi o dia do assistente social, e agora o dia psicólogo conversando
aí com você, a gente está aprendendo muito mais. E como a Júnia disse, uma live é insuficiente para tanto conhecimento. A gente precisa de mais, né? Você tá monitorando o horário, né? Porque eu nem tenho noção de que horas são. Tô olhando. Mas ele começa a contar aqui, daqui a quando Ah. falta 2 minutos eu te aviso. Bom, então, assim, como seria um atendimento direcionado para residência inclusiva, né? Para que possa ser um atendimento de excelência. A residência inclusiva, ela está num lugar, e aí acho que eu queria pegar o gancho que a Priscila estava falando agora, sobre os diversos desafios de pessoas que vão perdendo os seus espaços de familiares. Então, por exemplo, alguns deficientes que, por exemplo, viveram sempre com os pais e aí os pais morrem, né? Você não tem quem cuide deles, né? E aí a residência inclusiva, ela precisa ser um espaço que, se essa pessoa já tinha uma autonomia em casa com os pais, assim, salvo os casos de algumas deficiências, por exemplo, alguma paralisia cerebral severa, onde a pessoa já era acamada, né? Tem diversos tipos, mas se você tem um deficiente que tem mínimo de autonomia, o atendimento na residência inclusiva, ele não pode ser tutelar. Oi, Débora. Débora foi minha aluna também, lá no Rio Grande do Sul. Não pode ser Que beleza. tutelar. Ele precisa ser um garantidor de continuidade dessa autonomia, onde essa pessoa possa se reconhecer enquanto sujeito de sua vida também, certo? Então, volto a dizer, cada caso vai precisar ser analisado de uma forma individual, mas também do lugar desse sujeito, como você mesmo falou. O rompimento do vínculo não é só familiar, é da onde ele se identifica. Então, por exemplo, aqui a minha avó, ela foi muitos anos da APAE. E hoje ela tem uma cooperativa que faz capacitação para deficientes, que hoje chama-se deficiência intelectual, né? Mas a gente chamava de deficiente mental. E aconteceu exatamente um caso como esse. Já estamos nos 2 minutos. Tá, então só Começou. para eu encerrar. E aí a gente percebe que teve muita dificuldade de achar um espaço para que ele não ficasse sozinho em casa e que ele tem uma autonomia, mas ele precisa de alguém. Então é muito importante que os atendimentos nas residências inclusivas compreendam o grau de autonomia daquela pessoa e desenvolva para que ela não perca vínculo. Se ela trabalhava, ela tem que continuar trabalhando. Se ela ia para o colégio, ela precisa continuar indo para o colégio. Aquilo não é um lugar de depósito, é um lugar de... na residência, quadro de autismo, psiquiatria... Ela diz que tem um monte de casos, né? Mas é Aí isso que você são falou, é outros... individualizado, né? Isso. E aí a gente precisa, na verdade, fazer uma live sobre residência inclusiva, que é um ponto muito sensível, porque tem outros lugares, em outros estados, por exemplo, que também estão misturando os públicos, tá, gente? Tem uma questão isso também. O que é o público para a saúde cuidar, especificamente, que ultrapassa nossa alçada, o que é para a assistência cuidar. Então, acho que tem aí uma mistura, às vezes, de público também. Bom, gente, eu queria agradecer mais uma vez, Priscila, porque eu espero que eu tenha contribuído com as pessoas que estão aqui assistindo, espero que eu tenha sido, né, alcançado o objetivo da live. Realmente é um processo desafiador, então a consideração que eu deixo para esse encerramento é que a gente possa... Doutora Carla